capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, como eu falei, nesse mês nós vamos iniciar essa pequena série de devocionais focados no Senhor Jesus Cristo. E hoje aqui, ao nos voltarmos para Filipenses 2, 5 a 11, é um texto que nos constrange e deve sim ir mais profundo do nosso ser. Então abra o seu coração para a mensagem que está em Filipenses 2, 5 a 11. Há verdades valiosas sobre o nosso Senhor nesta porção aqui das Escrituras. Aqui Paulo ele fala daquilo que mais importava para ele. Se você for olhar as cartas do apóstolo Paulo, são cartas onde o Senhor Jesus Cristo está no centro. E este crucificado e ressuscitado dos mortos. Então aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, a história do Senhor, ela é brevemente recontada aqui. E esse é o foco das cartas do apóstolo Paulo. Cristo Jesus. Natal é Cristo Jesus. E aí então nós somos convocados, num tempo onde tem tanta distorção, a alinharmos o nosso pensamento em relação ao Natal. O que ensinamos para os nossos filhos em relação ao Natal? Quais são as ênfases? Quais são as prioridades? Não é o Papai Noel. Então, com base nas atitudes do Senhor, Paulo nos convida a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a palavra traduzida aqui na Ara para sentimento tem a ver com atitude, com considerar de forma prática. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, a ideia é ter a mesma disposição de coração que Cristo Jesus. Não é uma coisa subjetiva, é tangível, é executável ter este mesmo sentimento de Cristo. Nós sabemos, e a gente tem batido aqui nessa tecla, nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos. E tão pouco esse texto aqui está mandando a gente então sentir qualquer coisa. No fim das contas, ele está dizendo para nós, obedeçam, assim como Cristo obedeceu. Tem essa mesma disposição de coração, esse mesmo sentimento. E que disposição era essa? Jesus tomou a iniciativa de humilhar-se para que o propósito soberano de Deus se cumprisse, de forma que toda a glória fosse dada a Ele. Imagine você que nós estamos sendo convocados a ter essa mesma atitude, nos humilharmos para que Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas. E que alegria é perceber que pela graça nós fomos chamados para sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos resgatados das trevas para que a imagem de Cristo fosse forjada em nós. Então é quase como que uma ordem que está sendo dada aqui. Tenham o mesmo sentimento, a mesma disposição de Cristo Jesus. Humilhem-se
para que o nome dele seja glorificado. Abra mão de si mesmo, para que Cristo resplandeça sobre a sua vida e através da sua vida. Então, não apenas para desfrutarmos das bênçãos que vêm dele, a começar pela salvação. Não apenas por isso, mas que bom que tem tantas bênçãos. Filhos mesmo são bênçãos, herança do Senhor sobre as nossas vidas. E tantas outras bênçãos. A paz que excede todo o entendimento, que é fruto desta salvação. Mas não apenas pelas bênçãos, mas também para que sejamos moldados à semelhança do caráter dele, com o propósito de glorificarmos a Deus. Essa é a grande oportunidade que nós temos na nossa caminhada cristã, meus irmãos. Eu e você. O Senhor nos tirou das trevas e nos deu uma grande oportunidade, sermos moldados à semelhança do caráter de Cristo, para que o nome dele seja glorificado. É uma missão muito especial que nós recebemos. O caráter humilde de Jesus, para que o plano de Deus fosse estabelecido, ele é firmado ali na sua obra na cruz. Inclusive, versos 6 e 8, ele vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, quando então já feito o homem, a si mesmo, o que ele fez ainda mais? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E é claro que não há nada que nós possamos fazer, eu e você, que se equipare ao grande feito de Jesus. Ele sim tinha do que se esvaziar. Ele sim, porque ele é o grande Rei dos Reis. E mesmo assim, ele decidiu se fazer homem, assumindo a forma de servo. E aí aquela cena tão emblemática de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, tem muito a nos ensinar sobre o propósito da vida. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, estava ali lavando os pés, que dentre os servos era a atividade mais penosa e mais rejeitada. É por isso que Pedro ainda diz: não, lavar os meus pés de jeito nenhum. Aí Jesus, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Exagerado. Não, mas não precisa. Você já foi alcançado, então agora convém só lavar os pés. Enfim, ele tinha do que se esvaziar. Mas nós somos convocados a ter essa mesma disposição de coração. E qual o propósito? Para que a semelhança dele, a gente haja em obediência a Deus, com o propósito de ver o nome do Senhor sendo glorificado e sendo exaltado através das nossas vidas. Ou seja, é andar mesmo na contramão deste mundo, que vai pregar o que importa é ser feliz, quando o Senhor diz: o que importa é que o meu nome seja glorificado, independente de como você esteja se sentindo. Porque eu vou dizer para você, o nosso coração, a nossa carne, não quer obedecer ao Senhor. Então sim, é obedecer, independente do que está sentindo, porque o propósito diz respeito à glória de Deus, e não à nossa satisfação pessoal. Bom que fosse que a nossa satisfação pessoal fosse fazer a vontade do Pai, assim como Cristo Jesus. Então, certamente essa disposição se dá na prática, através de uma vida de obediência ao Senhor.
E da mesma forma, então, como Jesus não perdeu de vista o seu propósito, nós devemos viver de acordo com o propósito estabelecido por Deus, e isso implica em imitar o caráter humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é difícil. Então, antes de Cristo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. Mas agora em Cristo nós somos chamados a andar de acordo com uma outra lógica. Nós devemos nos revestir do mesmo tipo de humildade revelado em nosso Senhor. Versículo 3 e 4 desse mesmo capítulo faz um apelo prático no que se refere a agir com humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O Senhor Jesus veio a esse mundo com um propósito. E ao nos resgatar das trevas para a luz, Ele nos chama para um viver com propósito, que tem a ver, meu irmão e minha irmã, com abrir mão dos nossos direitos por amor ao próximo. E mais uma vez, isso não é fácil, não é natural. A nossa natureza caída frequentemente, ela luta para abrir mãos dos nossos direitos. Não é natural uma postura de humildade para o ser humano. Para isso, então, do que nós precisamos? De um Salvador. Graças a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho. Ele nos chama a olhar para a cruz. O nascimento imediatamente tem que nos levar para a cruz. A exaltação de Cristo também, versos 9 a 11, porque Deus o exaltou sobremaneira, complementa a sua humildade também. No fim, a obediência de Cristo culmina na glorificação de Deus e na sua própria glorificação. E aí no fim nós sabemos que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o resultado da humildade de Cristo, da sua humildade, é a sua exaltação no fim das contas. E não tem problema nenhum, porque Ele é o próprio Deus. A nós, uma recompensa também nos aguarda. Um dia nós trocaremos a nossa própria cruz por uma coroa, e nós reinaremos com Cristo. Então vale a pena ter a mesma disposição de Cristo Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo é realinhar o propósito da nossa existência. O Senhor nos chama para uma vida de humildade, ou seja, que significa abrir mão dos teus desejos, obedecer ao teu Senhor. Isso é ser humilde. Não é alguém que nunca abre a boca. Não, é obedecer ao Senhor. E em relação ao outro, é considerá-lo superior a você. E o propósito? Glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito. Então, ao refletirmos sobre a humildade de Cristo, nós somos desafiados a praticar essa mesma humildade em nossa vida diariamente. E isso significa estar disposto a abrir mão dos nossos próprios interesses em favor do próximo, especialmente em nossa família, e aí a gente vai pela ordem, na igreja, na comunidade. Então, irmão, pergunte-se a si mesmo hoje, em que área da minha vida Deus está me chamando a imitar a humildade de Jesus? Em que área aí na sua vida Deus está te chamando para imitá-lo, no que se refere a ter essa disposição de coração humilde, que resulta em uma obediência prática que visa a glória de Deus?
Oremos. Bondoso Deus, o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor não nos deixou desamparados, porque mesmo sendo quem é, esvaziou-se a si mesmo. E na forma humana, porque é só desta maneira que a nossa raça poderia ser resgatada, um de nós pagando a dívida, porém sem pecado, o Senhor se humilha ali naquela cruz, totalmente nu, envergonhado, ultrajado, injustiçado. O Senhor ali na cruz é o nosso modelo, mas o Senhor venceu, ressuscitando ao terceiro dia, está assentado à destra de Deus Pai, prometeu que voltará, e de fato voltará, em triunfo, destruindo tudo e todos que se opõem a Ti, mas para o resgate final daqueles que humildemente se dobraram ao Teu senhorio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ó Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Nos dá, Senhor, este coração humilde, disposto a perder para que o Teu nome seja glorificado. Nós precisamos de Ti para viver como os Teus filhos. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Agora nós temos um período de coffee break, 10 horas em ponto, nós começamos